Bem-vindos de volta. Na aula de agora, nós vamos falar sobre a multiplicação de números inteiros. A gente vai falar agora, gente, sobre a multiplicação, que ela nada mais é que a adição consecutiva de um número pela quantidade de vezes que a gente quer, né? 2 vezes 3. O que é 2 vezes 3? É o número 2 somado 3 vezes. Nada mais do que isso. Se eu tenho 5 vezes 4, eu vou pegar o número 5 e vou adicionar a ele a si mesmo 4 vezes. 5 vezes 4 é igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes, que vai ter um resultado de 20. 7 vezes 3, mesma coisa. Se eu esquecer, eu já sei que é só somar. Multiplicação nada mais é que uma soma consecutiva. Então, 7 vezes 3 é 7 mais 7 mais 7, 3 vezes. 2 vezes 1 é 2 uma vez. 8 vezes 3, 8 mais 8 mais 8, 24. Só que a gente sabe que a gente não precisa decorar isso, né? Por isso que a gente tem a nossa linda, maravilhosa tabuada. A tabuada está aí para nos ajudar a fazer essas multiplicações, certo? Se você não tem ela no seu caderno, se você não tem ela fácil, eu até te falo para tentar fazer ela sozinha, fazendo lá de 1 vezes 1, 1 vezes 2, 8 vezes 2 e assim consecutivamente. A tabuada ela serve para nos ajudar a fazer essa multiplicação. É uma das primeiras coisas que a gente aprende lá no nosso ensino fundamental. Se a gente quisesse, por exemplo, saber 2 vezes 6, a gente vai na tabuada de 2, ver quanto é que é 2 vezes 6, e a gente encontra que 2 vezes 6 é igual a 12. Da mesma forma, se a gente quisesse 9 vezes 1, a gente ia na tabuada de 9 e vinha aqui e encontrava que 9 vezes 1 é 9. 7 vezes 7, íamos na tabuada de 7 e veríamos que 7 vezes 7 é igual a 49. Então, gente, essa informação ela é importantíssima, tanto quanto você estiver lidando com a multiplicação, tanto quanto também com a divisão, por isso que eu já estou colocando para as duas juntas, porque a regra é a mesma, certo? E ela é bastante importante, é quando você estiver lidando com sinais, ok? Se você estiver multiplicando ou dividindo dois números e os sinais forem iguais, a resposta sempre vai ser positiva. Mais com mais, positivo. Menos com menos, negativo. Ou positivo, perdão. E quando for sinais diferentes, a resposta vai ser sempre negativa. Mais com menos, negativo. Menos com mais, negativo. Ok? Então, tenham sempre em mente essa regra de sinais, porque vocês vão usar bastante ela. Sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. Então, nessa expressão, a gente tem 5 vezes 3 mais 15. Como a gente viu antes, a multiplicação e a divisão, elas vêm antes da subtração e adição, certo? Então, a gente tem que resolver primeiro isso aqui. Então, a gente vem aqui. 3 vezes 5. A gente olha na nossa tabuada, vê que 3 vezes 5 é igual a 15. Então, a gente já tem a solução. No caso aqui não tem sinal, então ele é positivo. Então, eu tenho mais 15, mais 15. Os dois têm o mesmo sinal, né? Então, eu vou repetir o sinal aqui e fazer a soma. 15 mais 15, vou fazer aqui 15 mais 15. 5 mais 5, 10. Boto 0 aqui. Sobre 1. 1 mais 1 mais 2, 3. 15 mais 15, 30. Fazendo a resolução pela calculadora, gente, é só a gente fazer tudo na sequência que tá, né? 5 mais 3 mais 15. Então, a gente liga e faz 5 vezes, o vezes é esse símbolo, 5 vezes 3 mais 15. E daí a gente tem a solução final. Nesse exemplo aqui, gente, a gente tem 12 vezes 3 mais 11 vezes menos 20. Observe que o vezes eu deixei tanto no sinal do x quanto na bolinha, eles significam a mesma coisa, certo? Só pra gente sempre estar acostumado. Então, ó, eu não posso fazer essa soma, porque eu tenho a multiplicação e elas são prioridades, né? Eu tenho aqui o parênteses, mas o parênteses aqui ele tá só funcionando para dizer que meu número é negativo, ele já tá por si só resolvido, certo?
Então, eu vou resolver primeiro essa multiplicação. Eu venho aqui e 12 vezes 3. Olha na minha calculadora. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, a solução disso aqui é 36. Eu vou fazer devagarzinho, como eu falei sempre, só pra gente minimizar o nosso erro, certo? Eu ainda não posso fazer essa soma porque eu tenho essa multiplicação, então eu vou fazer ela agora. 11 vezes 20, certo? Então, ó, eu vou fazer aqui 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Agora eu vou aqui para a segunda casa, então eu já não vou usar essa, certo? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2, certo? Então fica 0. Esse aqui seria esse x em que eu falei, a mesma coisa que ser 0, certo? 0 com 0, 0. 2, 2. Então 20 vezes 11 igual a 220. 36, certo? Aqui, ó, eu vou ter um sinal positivo com negativo. Se a gente tem sinal diferente, então vai ficar negativo. 11 vezes 20 igual a menos 220, certo? Daí eu preciso resolver isso. Ó, eu tenho mais 36 e menos 220. 220 é maior que 36, então o que vai ficar aqui, o sinal é o negativo, certo? Então vamos lá, fazer essa subtração. Tenho 220 menos 36, certo? 6 para 0 eu não tenho, então eu vou precisar pedir emprestado aqui pro 2, ele vai ficar 1, que eu vou ter 10, né? 10 para 6, 4. Daqui eu tenho 1 menos 3, não dá, né? Então eu tenho que pegar aqui emprestado do 1, então aqui eu vou ter 11. 11 para 3, 11 menos 3, vai ficar 8, certo? Então, 1 menos 0, 0. 1, perdão. 1 menos 0 igual a 1. Então, o total vai ser 184. Para resolver pela calculadora, é só a gente fazer tudo na ordem certa, né? A gente tem aqui, ó, 12 vezes 3, certo? Mais 11 vezes parêntese menos 20, igual a menos 184. Agora, gente, para finalizar, a gente só vai falar algumas das propriedades importantes da multiplicação, certo? A primeira é, qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, não importa o tamanho da sua equação, não importa se está multiplicando 1 milhão ou 5, se você multiplicar por zero, vai ser sempre zero. Segundo, toda vez que você multiplicar um número por 1, o resultado vai ser ele mesmo. Quanto é 1 vezes 500? É 500, certo? Você lembra que a multiplicação é como se fosse várias adições? Você está falando só uma vez, né? Então, 500, 1 vezes 500 é 500. 1 vezes 1 milhão é 1 milhão. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Porque todo número multiplicado por 0 é 0. Aí aqui, gente, a gente tem essa propriedade distributiva, que ela é bastante importante, principalmente quando a gente for fazer algumas das nossas equações lá na frente, certo? O que a propriedade distributiva ela faz? Quando eu tenho, por exemplo, o número P multiplicado por N mais M mais N, eu vou multiplicar cada um por sua vez, certo? Então, P vezes M mais N é P vezes M mais P vezes N, certo? Da mesma forma que se isso for expressões maiores, eu vou sempre multiplicar cada um por todos os outros. Então, ó, Q mais P vezes M mais N. Eu vou pegar o Q e vou multiplicar pelos dois. Q vezes M mais Q vezes N. Coloquei já. E agora? Fazer P vezes M, né? Que P vezes M mais P vezes N. Então, sempre vou multiplicar todos por todos. Certo? E também nossa propriedade comutativa e associativa. É aquela frase que a gente escuta tanto, que é a ordem dos fatores não afeta o produto e esse tipo de coisa. Eu dizer que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2.
certo? 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2. E assim como se eu tivesse, por exemplo, A vezes B entre parênteses vezes C, não importa. É tanto eu botar esse parêntese antes ou colocar esse parêntese depois, o resultado seria o mesmo. Esse último não dá para fazer na calculadora, ele é mais para a gente treinar as propriedades da nossa multiplicação, né? A gente tem 12 vezes A mais 5. Quem é esse A? Esse A é um incógnito, a gente não sabe quem é, né? Mas a gente sabe que quando a gente tem uma multiplicação desse gênero aqui, a gente vai fazer 12 vezes A e depois vai ficar mais 12 vezes 5, certo? Então, quem é 12 vezes A? O A é como se fosse um número, né? Então, 12 vezes A é 12A. Mais, com mais a mais, né? Quanto é 12 vezes 5? Não sei, vamos calcular. 12 vezes 5, certo? 5 vezes 2, 14 vezes 5, igual a 10. Zero aqui, sobre 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, isso aqui vai ser esse aqui. Igual a quanto? Não sabemos ainda, certo? Isso aqui a gente vai trabalhar quando a gente for fazer nossa equação de primeiro grau. Mas a ideia é justamente essa, certo? A gente tinha aqui uma multiplicação. Então, primeiro a gente multiplicou esse por esse, mais esse com esse.